Hiker Webb tinha apenas 3 anos quando desapareceu enquanto brincava no quintal da sua casa. O que parecia ser um simples desaparecimento, logo tomou um rumo sombrio. Quando ele foi encontrado, algo estava completamente diferente. O olhar dele parecia distante e vazio, como se ele tivesse vivido algo que ninguém conseguiria explicar. Será que ele sobreviveu sozinho ou tem algo muito mais obscuro nessa história? Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A cidade de Troy, que fica no condado de Lincoln, em Montana, é uma cidade pequena. A região é cercada por natureza, florestas densas, lagos tranquilos e um silêncio que só é quebrado pelo som dos animais selvagens. O lugar é ideal para quem quer sair do agito das cidades e também para quem quer criar os filhos com muito mais liberdade. E foi exatamente por esse motivo que a família Webb decidiu viver por lá. No dia 3 de junho de 2022, era um dia comum. O pai, o hiker e o cachorro estavam do lado de fora em um quintal que ficava bem na frente da residência. Como toda criança, ele corria, brincava, se divertia com o cachorro, mas chegou um determinado momento que ele cansou da brincadeira e começou a explorar para encontrar insetos no quintal. Ele levantava as pedras, mexia na terra e sempre em procura de algo completamente diferente. O pai, vendo aquela situação, ele achou que estava tudo bem e decidiu entrar na casa da família por alguns minutos. O hiker ficou sozinho no quintal com o cachorro e assim que o pai retornou, ele percebeu que a criança não estava mais lá. A parte mais estranha é que o cachorro era muito apegado com o menino. Aonde ele ia, o cachorro ia atrás. E nesse dia não foi isso que aconteceu. O menino desapareceu enquanto o cachorro permanecia no quintal. Assim que o pai percebeu a ausência do filho, ele começou a procurar em todas as redondezas da casa. Ele chamava pelo hiker, ele gritava pelo seu nome, mas nada era encontrado. Nenhuma pista, nem mesmo pegadas havia no local. Era como se o hiker tivesse evaporado. Foi aí que o desespero começou a bater. Ele contou para a mãe do hiker, que também ficou desesperada, e não se sabe muito bem o porquê, se eles estavam procurando a criança, mas a família demorou 2 horas para avisar a polícia. Assim que o departamento do xerife do condado de Lincoln ficou sabendo do caso, eles prontamente se dirigiram até o local. Eles contavam com a ajuda de 50 pessoas, entre policiais e também voluntários. Eles concentraram as buscas nas regiões mais próximas da residência, visto que eles acreditavam que uma criança de 3 anos não iria muito longe. As buscas foram muito intensas. Existia equipes de pessoas que andavam na floresta, equipes de drones, helicópteros e também cães farejadores. E todos eles procuravam qualquer sinal ou pista de que o hiker tivesse passado por ali. Os pais informaram que o hiker usava apenas um macacão com estampa de dinossauro. Ele tinha os cabelos ruivos e os olhos azuis. Então, provavelmente era uma criança que não passaria desapercebida na floresta. O xerife Brent Short emitiu um alerta vermelho. Ele informou a idade, a aparência, o nome e o local do desaparecimento. A esperança era que se alguém tivesse visto o menino, isso ajudasse a conseguir trazer ele de volta. A busca seguiu firme por 3 horas, mas algo muito ruim estava prestes a acontecer. Uma chuva muito forte começou na região. Os drones precisaram ser recolhidos e os helicópteros precisaram sair do ar. Apesar dos inúmeros relâmpagos e também dos trovões, a equipe que estava a pé continuou as buscas, porque eles sabiam que essas primeiras horas eram essenciais para encontrar o hiker. O local que eles estavam procurando era muito conhecido por abrigar animais selvagens. Então, além da chuva, do frio, da falta de comida e de água, ainda tinha o perigo dos animais. Ninguém falava naquele momento, mas o clima era de muito medo. Na manhã seguinte do dia 4 de junho, as equipes retornaram com as buscas. Só que agora, ao invés de continuar no local que eles estavam, eles decidiram ir para a área sul, que também era um local que possivelmente o hiker poderia ter ido, mas o lugar também era infestado de animais selvagens.
E foi então que a primeira pista foi encontrada. Eles encontraram várias pedrinhas, todas amontoadas no chão. E naquele primeiro momento não parecia ser nada demais, mas pelo histórico que o menino estava procurando insetos, aquilo fazia todo sentido. Essas pedrinhas não seguiam direção nenhuma e também não pareciam formar nenhum rastro, mas ainda assim eram indícios de que o hiker poderia ter passado por ali. Essa parte da floresta que foram encontradas essas pedrinhas, elas davam acesso a um outro condado chamado Sanders County. Os voluntários, eles vasculharam toda a região, mas além daquelas pedras, mais nada foi encontrado. Mesmo com as buscas muito intensas, os policiais eles chegavam ao segundo dia sem conseguir encontrar o hiker. E foi então que na manhã do terceiro dia uma notícia apareceu. O departamento recebeu uma ligação dizendo que o hiker havia sido encontrado. Ele estava dentro de um galpão que ficava a cerca de 4 quilômetros da casa da família. E esse galpão, ele ficava no condado vizinho, no condado de Sanders. Quando os investigadores receberam essa notícia, isso acabou dando meio que um alerta na cabeça deles. Eles não acreditavam que um menino de 3 anos, vestindo apenas um macacão, conseguiria passar por 2 dias inteiros e mais uma noite na floresta de Montana, em meio a uma tempestade muito forte, sem comida, sem água e sem abrigo, e ainda estar bem. Aquilo não fazia o menor sentido, e foi então que o próprio xerife, ele decidiu ir lá para ver como estava a situação. E quando ele chegou lá, claramente o menino ele estava muito assustado, mas ele estava vivo. E para surpresa de todos, inclusive do xerife, ele estava relativamente bem. Ele tinha alguns hematomas no rosto, arranhões na perna, estava muito sujo e também muito tímido. Mas nada que indicasse que algo grave tivesse acontecido com ele. O xerife ainda disse que ele estava visivelmente assustado, mas que na opinião dele era por conta do que estava acontecendo ali no momento. Tinham muitos homens fardados e também pessoas diferentes falando alto, então provavelmente por isso que ele estava mais assustado do que o normal. Mas assim que o xerife contou para ele que estava tudo bem, que ele voltaria para os seus pais, a aparência dele começou a melhorar muito, inclusive ele deu até um sorrisinho. E foi aí que tiraram a foto mais conhecida do caso. O hiker estava dentro da ambulância com os olhos arregalados e essa foto acabou tomando conta de todo o país, inclusive internacionalmente, porque as pessoas diziam que ele estava com o olhar das 1000 jardas. Esse olhar frequentemente é observado em pessoas que enfrentam experiências traumáticas e também situações extremamente difíceis. É bastante comum em soldados que estiveram em zonas de guerra. Os próprios donos da propriedade onde ficava o galpão, eles não entendiam como que o hiker conseguiu entrar lá. Aquele era um lugar completamente aleatório, ele ficava longe de toda a parte principal da residência. E também, o que eles não conseguiam entender era como ele tinha conseguido entrar lá dentro. O acesso ao local, ele acontecia somente por uma porta, e ela era tão pesada que uma criança de 3 anos não conseguiria abrir. Eles disseram que estavam indo para casa quando escutaram alguns barulhinhos no galpão. De primeiro momento parecia um resmungo, então eles decidiram verificar porque acharam que tinham algum animal lá dentro. E quando eles abriram a porta, eles deram de cara com o hiker, todo assustado e encolhido no canto. O hiker foi levado ao hospital e depois de várias análises e também de exames, os médicos descobriram que ele estava bem. Apesar de tudo que ele tinha passado, ele não estava desidratado e também não estava desnutrido. Esse caso era tão estranho, até mesmo para os policiais que não entendiam como ele estava muito bem, visto por tudo que tinha acontecido. E foi então que eles tentaram montar uma história do que poderia ter acontecido com ele. Eles chegaram à conclusão que o pai entrou dentro de casa, o hiker se cansou de procurar insetos no quintal e começou a entrar para a floresta. O cachorro, por algum motivo, não foi atrás dele e ele continuava caminhando, cada vez mais distraído com os insetos que ele encontrava debaixo das pedras. Em algum momento, ele acabou se perdendo, não sabia mais como voltar para casa e foi então que ele continuou caminhando. Eventualmente, ele encontrou o galpão e ele acabou entrando lá para se proteger da chuva que aconteceu naquele primeiro dia. O xerife ainda disse que provavelmente ele foi uma criança muito esperta e foi isso que conseguiu salvar a sua vida. Segundo essa versão da polícia, ele teria ficado nesse galpão pelos outros dias até ser encontrado. Só que aí
aí, a gente para pensar em alguns pontos dessa versão. Como que uma criança de 3 anos conseguiu andar em algumas horas cerca de 4 quilômetros? Ela encontrou um galpão que tinha uma porta pesadíssima que ela não conseguiria abrir. Ele conseguiu abrir, entrou, ficou lá dentro e depois disso, mesmo sem água e sem comida, esses dias todos ele não ficou desnutrido e nem desidratado. Além disso, ele tinha alguns arranhões na perna e também pouquíssimos hematomas no rosto, e isso começou a gerar muitas suspeitas de que talvez ele não estivesse sozinho. Outra coisa que chamou muito a atenção foi o estado emocional do hiker. Imagina, uma criança de 3 anos, uma chuva intensa, relâmpagos, trovões, e ele no meio da floresta, ou então naquele galpão sozinho. O normal de se esperar é que uma criança ficaria desesperada e tentaria pedir ajuda, mas ele não. Ele ficou no cantinho apenas resmungando. Por conta disso, inúmeras teorias começaram a surgir. E a primeira delas é um pouco mais sombria, que provavelmente ele não estava sozinho. Muitas pessoas não acreditam que ele se perdeu na floresta, mas sim que ele teria sido levado por alguém. Essa pessoa teria permanecido com ele todos esses dias, teria dado água, também comida e acalmado ele durante todo o tempo. Mas quando o alerta vermelho foi emitido e a pessoa percebeu que as investigações estavam avançando, com muito medo de ser pega, ela acabou abandonando o hiker naquele galpão. Mas não para por aí. Muitas pessoas acreditam que na realidade a criança foi protegida por um skinwalker, que são criaturas indígenas que assumem formas humanas. E lá nos Estados Unidos essa crença é muito forte, principalmente nos Montes Apalaches. Então, para as pessoas, uma dessas criaturas teria encontrado o hiker e, vendo toda a situação e também analisando todos os perigos que ele corria, decidiu ajudar, levando ele até esse galpão para conseguir ajuda. E há ainda quem acredite que, na realidade, aquela criança não é o hiker. Por conta do olhar que ele apresentava, muitas pessoas começaram a acreditar que não era mais o hiker original que estava ali. E eles, inclusive, sugeriam para a família que fizessem testes de DNA para conseguir confirmar se era ele de fato. Mas tudo isso que eu falei para vocês não passam de especulações, até porque a versão oficial da polícia ela deixa muitas pontas soltas que não podem ser explicadas, então abre margem para as pessoas criarem inúmeras teorias do que teria acontecido. Em um vídeo mais recente, o irmão mais velho do hiker o gravou e perguntava o que ele tinha visto lá na floresta. O menino ficou visivelmente incomodado com a pergunta e com uma voz bem hesitante respondeu que tinha visto alguém lá dentro e foi por isso que ele decidiu entrar naquele galpão. Depois disso, o irmão ainda disse que sentia muito pelo que tinha acontecido com ele e a gravação acaba. Eu não sei no que vocês acreditam, mas a grande realidade é que esse caso é muito estranho. E se a gente parar para analisar, de fato parece que ele não estava sozinho e talvez por isso que ele conseguiu chegar tão longe. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que uma criança de 3 anos conseguiria chegar tão longe no estado que ele estava sem conseguir a ajuda de ninguém? Ou então que teria alguma coisa envolvida nesse caso? E eu vou aproveitar que você chegou até aqui para te pedir uma grande força. Eu tô começando há pouco tempo e se você gostou desse vídeo, gostou da forma como eu conto essa história, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal e também para deixar um like nesse vídeo que vai me ajudar demais. Um grande beijo e até o próximo vídeo!